para a última reportagem da série Vida no Cárcere. Nessa terceira e última reportagem, nós vamos apresentar a opinião de quem está envolvido, das autoridades envolvidas e de especialistas, tentando buscar e entender o porquê de tantos problemas e também alguns caminhos a seguir. Roda aí, Lala. Com um déficit de 1.877 vagas e a necessidade de contratação de pelo menos mais 700 agentes penitenciários, o sistema penitenciário no Acre se vê no limite e prestes a entrar em colapso. Neste ano, durante uma inspeção realizada no Francisco de Oliveira Conde, agentes penitenciários encontraram facas e outras armas brancas no interior das celas. Familiares de detentos também foram presos, tentando entrar na unidade prisional, carregando celulares e drogas. Para tentar dificultar o acesso aos materiais ilícitos, o IAPEM fez com que a revista aos familiares se tornasse mais rígida. Scanners corporais são usados nas revistas aos visitantes e mudanças nas regras das visitas também foram impostas. Mesmo com o aumento do controle, a juíza titular da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, doutora Luana Campos, atesta no relatório sobre o complexo penitenciário que celulares, drogas e armas continuam sendo encontradas em poder dos presos. Além disso, algum outro tipo de ilícito que não deveria estar lá dentro, você viu chegando e entrando? Telefone, droga, vai lá tipo de entorpecente. Chegava como? Ele tem uns esquemas que não é todos os plantões, que a gente tem que, eu quero deixar bem claro também aqui, que não é todos os plantões. Mas tinha no plantão certo, nessa entrega certa, às vezes não era naquele dia porque não era aquele plantão, e sempre chegava no carro dessa empresa também. Dessa empresa que fornece alimentos para o complexo. E ficava guardado, armazenado em algum lugar? Ou ficava onde fica, que a gente chama por fardos, que é no depósito onde fica arroz, farinha, feijão, coisa, ou ficava na câmara frigorífica junto com nas caixas de ovos, ou misturado na carne, algum produto misturado com a verdura. O esquema de entrada de ilícitos se estende também à venda de uma bebida alcoólica artesanal chamada Maria Louca, que é usualmente consumida pelos presos dentro do Francisco de Oliveira Conde. Essa bebida alcoólica é produzida dentro da cozinha? Você chegou a ver esse tipo de coisa no laboratório, alguma coisa desse tipo? Inclusive, os próprios chefes de segurança, nas suas leis de lei, sabiam que tinha fabricação sim interna, né? Principalmente com maçã, pão e fermento. Então não tinha como um familiar, que o pessoal põe muito culpa no nosso familiar, nossas esposas que levam nisso, na parte íntima e tudinho. E não funciona assim, né? Muita coisa entrava, principalmente o fermento, que lá tinha trigo, entrava pela cozinha, isso é distribuído. Era vendido nos pavilhões, que eu achava um absurdo. Você vender uma garrafa de 400 ml por R$150 do álcool produzido industrializado no próprio complexo. Agentes penitenciários e até mesmo outros detentos também são os instrumentos para o funcionamento de um esquema de desvio de alimentos. Alguns dos educandos que estavam lá dentro conseguiam ter uma alimentação um pouco melhor? Tinha algum tipo de esquema lá dentro para poder oferecer uma marmita diferenciada para algum tipo de educante? Você chegou a ouvir falar disso lá dentro? Não só ouvi, como presenciei, porque era uma coisa que eu achava muito estúpida, que enquanto alguns educantes estavam comendo produtos, a maioria vencido, né, estragado, fora do prazo de validade ou fora das conservações, tinha comercialização sim, não só de carne, não só de linguiça, calabresa, salsicha, mortadela, mas também ia sal, ia pimenta do reino, ia alho, diversos alimentos crus para ser feito dentro das celas,
né, que o famoso chapéu que o pessoal fala. Um sistema sucateado, viciado e que não consegue ser na prática aquilo pelo qual foi criado. Esta é a realidade dos cárceres em todo o Brasil. No Acre, a situação não é diferente. Contando com a maior população carcerária proporcional do país e com um sistema de presídios muito longe do ideal, o Estado vê os seus esforços para garantir um sistema prisional melhor esbarrarem na falta de investimento, de infraestrutura, de pessoal, mas principalmente no poder de cooptação das facções criminosas. Nós temos na Lei de Execução Penal um instrumento muito importante, que é a classificação técnica do criminoso. Essa classificação, ela nunca foi colocada em prática. O cidadão adentra no presídio, ele é ouvido por uma comissão, que tem que ter psicólogo, assistente social e até agente penitenciário, diretor de presídio. E essa comissão, ela vai fazer um perfil dessa pessoa. E aí, com base nesse perfil, é que a gente fala da individualização da pena, que é o que não há hoje, né? Hoje, eles são divididos conforme as facções. Não, eu colo com a facção A ou eu colo com a facção B, né? E isso cria mão de obra para o crime, e isso é que é grave também. Por isso que o Estado, ele não vai nunca, né, enquanto nós não tivermos uma perspectiva, uma visão macro do que é, de como funcionam essas organizações criminosas, a gente não vai conseguir combatê-las, porque estamos criando mão de obra para essas facções. São muito jovens, de entre 18 e 27 anos a nossa população carcerária. O sistema prisional, da forma como ele está estruturado atualmente, ele não está preparado para reeducar a pessoa. Nós temos sistemas penitenciários tomados pelas lideranças de facções. Então, nesse sentido, ele ainda continua sendo o último recurso. Estar numa prisão atualmente é pertencer direto ou indiretamente a uma facção, porque a lei da cadeia, a lei da prisão, é a lei dos presos. Então, se os presos entendem que esse sistema ele funciona dessa forma, é assim que a lei vai atingir cada um deles, que é o que o preso chama de lei da massa, né? É a lei da massa, que é a lei que eles estipulam ali dentro. De regras de convivência, de regras do proceder, né? Tudo tem um valor diferenciado para quem está no sistema prisional. A vida na prisão, ela é muito diferente da vida fora da prisão. O não cumprimento da Lei de Execuções Penais é o principal entrave para fazer com que o Estado consiga sair da posição de defesa e iniciar uma contraofensiva na guerra travada contra o crime organizado pelo controle dos presídios. Você imediatamente observa que a Lei de Execuções Penais ela não está sendo cumprida pelo Estado. Há uma série de fatores que envolvem a dinâmica do mundo no crime, né? E que, em razão da própria situação do Estado não estar presente para coordenar essa ação de individualização, de tratamento individualizado, os próprios presos fazem isso. Porque o cidadão ele está sob a custódia do Estado. Não é porque ele é um criminoso que ele deve ser submetido a esse tipo de tratamento. Né? Muito pelo contrário. Se você começa a tratar aquela pessoa como um animal, né, maltratando ou danificando de qualquer forma até a mentalidade, o mental, o psicológico dessa pessoa, ele vai sair uma pessoa pior dali, pode vir a cometer um crime mais grave, né, do que ele entrou ali, às vezes por um furto, uma receptação, né, algo mais simples, e ele pode vir aqui fora e cometer um crime mais grave. Então, a gente precisa ter um pouco mais de humanização da pena, né? Disciplina é importantíssimo, nós temos que impor disciplina sim nos presídios, mas de forma não de forma a torturar, né, mas de uma forma mais humana, para que essa pessoa saia de lá um ser humano mais consciente. Vencer a ociosidade dos presos, garantindo novas oportunidades de trabalho e de educação dentro dos presídios,
Também é outro desafio encontrado pelo Estado para mudar o status de domínio das facções criminosas sobre quem vive dentro da cadeia. A gente tem que botar os presos, para trabalhar, para ter a remissão. Eles querem trabalhar, entendeu? Porque trabalham 3 dias, ganham um dia. Então, a gente tem que conseguir esse pessoal para trabalhar, para poder acostumar com o emprego, para poder ganhar seu dinheirinho, para começar a tirar o foco da criminalidade, não ficar pensando no crime, pensar para andar na linha reta. Desde o início do ano, o IAPEM já instalou uma biblioteca e salas de aula no Francisco de Oliveira Conde. Além disso, um projeto que permite a instalação de empresas dentro do complexo penitenciário deve ser colocado em prática nos próximos meses. É aumentar programas de educação e de trabalho justamente para ressocializá-los. A gente aprovou recentemente uma lei de incentivo à atividade laboral para trazer empresas aqui dentro, remunerar o preso e acabar ajudando seus familiares, criar uma bolsa também para, quando ele sair, ele ter não só uma perspectiva profissional, mas uma perspectiva econômica também, para não ser imediatamente tragado pelo crime, mas para fazer tudo isso, para imprimir, para oferecer esse tipo de programa, seja educacional ou seja profissional, a gente precisa também controlar inteiramente esses ambientes, que é o que a gente tem feito hoje. Mesmo em meio a tantos problemas, conduzir o Acre a mudar o status do sistema penitenciário é o objetivo de todos os que estão envolvidos na administração e fiscalização do Francisco de Oliveira Conde. Mudança esta que somente pode ser alcançada quando os poderes do Estado unirem forças em busca de entendimento e ações conjuntas. É um problema que não é um problema somente de segurança pública, é um problema que começa lá cedo, desde a base familiar, lá do ensino básico. A gente tem um perfil aqui de apenado que 99% não tem o ensino médio completo, mais de 70% não tem o ensino fundamental completo. Então essas pessoas já perderam um caminho correto, um caminho de sociabilidade lá cedo. Então isso também tem que ser revisto e tem que ser um papel de todo mundo, do poder municipal, do poder estadual e do poder federal. O que a gente deve fazer aqui, às vezes muita gente não acredita em ressocialização, mas a gente não tem outro horizonte, outra alternativa, porque essas pessoas que estão aqui encarceradas, um dia sairão e a gente tem que pensar de que forma que essas pessoas sairão. União, o Estado ele é único, os poderes são independentes e harmônicos. E se não houver um diálogo, uma harmonização, uma padronização e uniformidade de entendimentos e de conversas, um respeitando o limite do outro, essa guerra não será vencida. Então, realmente é complexo, André, eu entendo que o problema prisional ele é complexo, mas ele precisa realmente de que todos os poderes do Estado pensem em conjunto, além, claro, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que a gente consiga vencer essa problemática da organização criminosa. Todos têm que andar juntos, entendeu? Entendo eu. Porque um completa o outro, É uma engrenagem. Então, assim, se tiver alguma falha nesse caminho, aí começa a não dar certo. É trabalhoso, mas é um caminho que não é tão impossível, entendeu? Da gente conseguir. Precisa de verba, boa vontade. O sistema prisional não deve ser a primeira atitude do Estado. O sistema prisional deve ser o último recurso, quando os outros foram percebidos, foram vistos e ali averiguados, viu-se que não era possível. Até porque, atrás de cada cela, existem cidadãos brasileiros que ainda esperam um Estado que faça mais do que apenas servir como um capataz de um eterno cárcere, onde as correntes continuam arrastadas e o estalar dos chicotes agora se dá de maneira silenciosa.